Alô, amados, vamos orar juntos? A nossa vida é cheia de escolhas. E às vezes, aparentemente, quando nós escolhemos alguma coisa, há perdas. Mas por trás dessas perdas vem muitos ganhos. Como diz às vezes, a embalagem do presente não determina o presente. Lá em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24, a Bíblia nos diz o seguinte: Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó, né? Porque ele havia sido adotado. Quando ele foi jogado naquele rio, quando iam fazer os massacres dos meninos, né, hebreus. E ele foi resgatado. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. E que ele tinha os olhos fixos, na promessa, na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus impossível. Vamos parar aqui no versículo 27. Então, Moisés é um exemplo para nós disso aí. Ele abriu mão daquilo que ele tinha como conforto, como certeza, porque ele tinha sido convocado por Deus para libertar. Ele tinha um propósito na vida dele e ele foi chamado para libertar o povo de Deus. Ah, pastora, mas eu não sou Moisés. E daí? Onde nós estamos? Dentro de uma família, em qualquer que seja o trabalho no qual nós estamos trabalhando, nós temos um chamado ali, de sempre fazermos o melhor para o Senhor, de andarmos em amor, de andarmos em verdade, com alegria. Não que nós não tenhamos momentos difíceis, momentos em que nós vamos chorar, momentos que nós vamos até duvidar, faz parte da existência humana, mas termos foco no nosso propósito, no propósito de Deus para as nossas vidas. Moisés está aqui nos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé, aqui no livro de Hebreus. Ele não sabia o tanto que ele ia passar, o que ele ia passar, mas ele tinha a convicção de que havia um propósito para a vida dele. Então, ele seguiu adiante. E para nós vivermos os nossos propósitos, aquilo que de fato nós queremos ser, acreditando que existe um Deus imortal que nos fez a sua imagem e semelhança. Antes de qualquer coisa, é necessário que tenhamos essa convicção. Porque quando nós temos essa convicção, essa certeza que nós não estamos aqui ao acaso, que existe um Deus que nos ama, repito, que nos criou a sua imagem e semelhança, nós vamos realmente entender essa coisa de propósito. Antes de ontem, eu ainda vi um pregador falar que na terra onde Deus chamou ele para plantar igrejas, foi ele que enterrou a filha dele. E que o inimigo tentou, por vezes, culpá-lo, para dizer que onde ele estava, a filha dele havia partido, porque não havia recursos para que cuidasse dela e ela acabou partindo. E ele teve que lutar muito com a mente dele. Você pode dizer assim, realmente tem que ser muito forte. Mas ninguém é forte por si só. Nós somos fortes em Deus e com Deus. E muitas vezes nós não vamos entender os propósitos de Deus. Mas o que vai nos levar além é a própria fé que Ele coloca nos nossos corações. Do contrário, nós realmente não conseguiremos, amados. Eu também me lembro quando meu último filho, partiu. E eu também não entendia. Eu falo, Deus não me tomou meu filho, Deus me pediu o meu filho. E pediu porque Ele me deu uma palavra, onde eu tive aquela visão aberta do enterro dele, do sepultamento, né? Na hora eu duvidei. Eu até passei a mão nos olhos assim, limpei e falei, nossa, mulher grávida pensa tanta besteira. Mas eu tive ali, na mesma hora, eu busco sempre a palavra de Deus. E Deus me deu aquela palavra que Ele deu a Abraão quando Ele pediu Isaac. Isaac levou Abraão para o sacrifício. Tá, Isaac não morreu, né? Deus poupou a vida de Isaac. Mas ali a minha interpretação foi, o Senhor não me tomou, meu filho. O Senhor me pediu, Ele me avisou. Porque 3 dias após a morte dele, eu perguntei para o Senhor, Senhor, o que tu tens para a minha vida? E Ele disse para mim, filha, volta ao seu chamado inicial.
quando eu te chamei para levar a minha palavra. E apesar de eu já estar, né, casada, separada, não por minha vontade, mas porque o meu cônjuge escolheu ir embora, se separar, né? Eu fiquei ali com 2 crianças, né? E ele me lembrou, eu tinha um chamado para você desde menina. E não faltaram profetas para declarar aquela visão que Deus dava a eles para minha vida. Então eu tive muita força, realmente. Eu consolei muitas pessoas, né? Era o meu único filho menino. Hoje eu tenho um que é adotivo. Ele me chama de vó, né? Mas está registrado o meu nome. E teria a idade do meu filho, coincidentemente. Então, há um preço, sim. Mas em tudo que Deus nos pedir, sabe? Ele vai nos honrar. Eu costumo dizer que eu não sei exatamente para que dele ter levado, do que ele quis, por que ele quis que fosse assim. Eu tenho algumas suposições, mas não ter essa certeza também não me abala, não me entristece. Porque ele me colocou fé no coração suficientemente para crer que ele fez o melhor. E tenho absoluta certeza que nós somos eternos. Que não se acaba quando esse corpo aqui desce à sepultura e vira pó. Não, temos uma vida eterna. E estaremos na nossa melhor performance na vida eterna, na eternidade. Então, ponto. Mas o que eu quero deixar para vocês é que muitas vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas. No momento eu também estou abrindo mão de muitas coisas. De novo, né? Não que eu não continuasse na caminhada desde a partida do meu filho, mas foram muitos aprendizados até que eu chegasse até aqui. E aqui eu tive que mergulhar num outro nível de renúncia, de escolhas, de prontidão, de exercícios do Senhor para comigo, para me treinar para algo ainda que Ele tem a fazer, que Ele já tem feito, mas Ele ainda tem muito mais a fazer. Então, quando vemos Moisés aqui, ele abriu mão, largou o conforto dele todo, foi andar no deserto, viver em cabanas, né? Em tendas. Houve muito desaforo do povo e também não entrou na terra prometida, né? Mas a gente sabe que Moisés foi muito bem visto pelo Senhor, que o Senhor o recolheu. E a palavra de Deus ainda fala, né? Ele deixou que nós, né, recebêssemos a promessa. Então Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é tudo de melhor que nós temos e nós podemos confiar, não com a nossa fé, não na nossa vontade, não nas nossas estratégias, mas totalmente nas estratégias dele, nos caminhos dele. Haja o que houver, ele sempre estará conosco, ele sempre nos sustentará. Nós choraremos? Sim. Doerá? Sim. Mas amados, se não for debaixo das mãos de Deus, a vida também, a vida fora de Deus é terrível. Ela nos traz dores que nós não temos consolo, nós não temos esperança. Mas com Deus é diferente. Com Deus nós temos a esperança, que é a âncora, que não nos deixa naufragar, que não nos deixa afundar. Nós temos promessas, nós temos a alegria dele, que é a nossa força, o acalento dele, a paz que transcende a compreensão humana, porque nós podemos estar no meio do maior tumulto, da maior confusão, da maior incerteza, da maior catástrofe. Ainda que doa, ainda que nós choremos, até gritemos, nós gritamos o nome dele. E ele vem ao nosso socorro, e ele nos abraça, ele nos acalenta, ele nos fala coisas que transcendem a compreensão humana. É a intimidade que nós adquirimos com ele. Ah, pastora, mas essa caminhada de fé ela não é fácil. Não. Mas eu posso garantir, volto a repetir, que a caminhada sem Deus é terrível. Aqui é difícil? Sem ele é dificílimo, é impossível, é desesperador, amados. Sabe? E Deus tem um plano, do início ao fim da Bíblia. E ele tem um plano de voltar, de resgatar essa terra, de fazer um lugar novo para a gente viver, onde não haverá dor, onde não haverá medo, onde não haverá doenças, onde não haverá nada de ruim. E nós queremos esse lugar para nós, mas para que nós realmente alcancemos, herdemos isso aí, é necessário que nós sejamos obedientes, é necessário que nós estejamos dispostos, não na nossa força, porque nós não temos tal força, nos colocando na total dependência dele, submissão a ele. Ele nos dará, ele nos ajudará. E você que está me ouvindo, você tem também essa promessa, você tem essa força, sabe? Eu gosto sempre de lembrar da oração que Paulo fez para os Efésios.
Que o Senhor revele, o Espírito Santo revele, sabe? O quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos deu graça, sabe? O quanto Ele nos quer bem, o quanto Ele lutou e luta por nós. Então, amados, vamos abraçar essa fé. Vamos nos entregar. Não sei o que você está vivendo, eu sei o que eu estou vivendo. Só por agora eu tenho certeza, eu sei. Amanhã não me pertence, sabe? E tudo aquilo que eu senti de desconfortável, eu tenho uma certeza. Tudo é para me lapidar, tudo é para me trabalhar, é para quebrar em mim, às vezes, como eu falei ontem no devocional, o orgulho, a minha autossuficiência, aquilo que eu acho que eu sou e eu não sou, sabe? A nossa mente, ela tem uma capacidade de se alternar, de receber informações, sabe? Se nós não mantivermos ela ali, né? Levar todo o pensamento cativo aos cuidados de Deus, nós escorregamos. E é o tempo todo que nós conseguimos? Não. É luta, na graça de Deus, todo o tempo. Então, tudo hoje que está nos ocorrendo, os aparentes nãos do Senhor, aquilo que você deseja que Ele não permitiu, tudo isso é para que depois, quando Ele te der aquilo que Ele achar melhor para você, realmente será o melhor. E nós estaremos preparados para receber. Ele não nos dará nada que poderá nos redundar em destruição, em inflar o nosso ego, a nos tornar pessoas as quais não serão salvas. Não serão a sua imagem e semelhança. Amém? Antes de você sair aí, antes de eu orar, vai lá, compartilhe, curta, deixe seu comentário, seu pedido de oração e ore também para as pessoas que estão lá. Amém? Ô papai, nós chamamos a Deus. Essa semana que se iniciou ontem, né? Porque é domingo que inicia a semana. Mais uma vez, ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos e declaramos aqui unidos como irmãos que o Senhor é o nosso Deus. Que nós precisamos de Ti, Deus. Perdão pelos nossos pecados, ó Pai, pela nossa ignorância, por vezes que deixamos de exercer o amor que o Senhor nos pede, ó Deus. Mas nos ajude, ó Deus. A cada dia, Deus nos resgata, Deus. Dê-nos uma intensidade de amor por Ti, por conhecer a Tua palavra, porque a Tua palavra é o Teu livro de amor para nós. A palavra, Senhor, o Senhor é o verbo está aqui entre nós, ó Pai. Nos ajude, ó Deus. Nos acalente, ó Deus, nos dê forças, graças, olhos para Te ver, ouvidos para Te ouvir, pés, ó Pai, para Te seguir, Senhor. Ser com cada um de nós, ó Pai. Sem Ti nós nada somos, nós nada podemos, ó Pai. Mas contigo nós vamos além de nós mesmos. Então segura nas nossas mãos firmes, ó Deus, e nos leve aonde o Senhor quer nos levar, porque uma certeza nós temos e que não tem inteiro, Pai. Que o Senhor é a melhor escolha, Pai, que nós podemos fazer nessa vida. Mas precisamos da Sua sustentação, do Teu amparo, do Teu olhar, do Teu amor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.